Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Dons espirituais, dons carismáticos. Então vamos falar sobre dons carismáticos, falamos sobre dons ministeriais e hoje o tema é dons carismáticos, dons da graça do Espírito Santo de Deus. E aí vem a pergunta para o Bispo G, por que carismático? Porque o termo, que mais usado, carisma, é a palavra graça, caris, e também o carisma é o dom, é o termo usado para dons espirituais. Então, por isso, chamados dons carismáticos. Então, tanto para a palavra dom como graça, que é dom de graça, claro, é a palavra carisma. Carisma. Então, são dons que têm essa função da graça do Espírito Santo se manifestando através da vida do homem. Isso, perfeito. Então, por isso que eles são atribuídos dessa maneira. Vamos ver a passagem de Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo no cenáculo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 2, versículos 1 a 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como é que podem discípulos da Galileia falar outros idiomas? Então, Foi uma manifestação do Espírito Santo, que ali era o início, Então, eu acho que ali, até para que todos crescem e entendessem que não era somente para um mover que era para a Judéia ou ali para aquela região de Jerusalém, mas algo que iria atingir o mundo. Então, era algo já profético, desde a época de Joel, sendo profetizado, e ali, então, de uma maneira muito, assim, vamos dizer, sólida, se manifestou esse dom de línguas, que não é o dom de línguas estranhas, mas era um dom específico, como sinal para cada um daqueles que estavam ali representando as suas nações, mesmo sendo judeus, Houve a diáspora, que foi assim, o colocar dos judeus em todo o mundo da época, e agora, então, era como que a coesão ali em Jerusalém, o batismo com o Espírito Santo. nós vemos aí também a restituição ao homem, Porque é interessante a manifestação da unidade do Espírito através de diversas línguas, diversos idiomas em um mesmo grupo. Um grupo que era da Palestina, galileus, alguns judeus. E de repente aquele grupo estava falando diversos idiomas e as pessoas que eram estrangeiros, que passavam, falavam, mas espera aí, ele está dando glória a Deus no meu idioma. Então a gente vê até uma restituição, como o Espírito vivificante, como nós já ministramos em 1 Coríntios 15, 45, ele traz também a restauração de sentenças e maldições do Antigo Testamento. A gente pode aí mostrar uma figura clara daquilo que era a malignidade que veio o homem através de Babel, da confusão de línguas, e de repente, todos falando em línguas diferentes, a unidade do Espírito falando que Deus é o Senhor. Glorificando o nome de Deus. Interessante. E o interessante é que eles ouvindo aquela voz, então aqui o termo glossa, a voz, a manifestação, é que os atraiu. Então, o que eu entendo assim, quando se fala voz, inclusive no grego, no original, ela é singular, é que aquilo era um uníssono. Era um mover do Espírito Santo único, mas que cada um começou a ouvir na sua própria língua. Então não era vamos dizer assim, os galileus
que estavam cada um falando. A Bíblia mostra que eles entendiam cada um na sua língua. Então vejo que era já uma língua espiritual. E obviamente aquilo era uma capacitação do Espírito Santo, fazendo com que aqueles que ouvissem a interpretassem na sua própria língua, porque era uma língua espiritual. Que coisa. E aí nós vemos, por isso que tinha aquela língua de fogo, né, que era o sinal claramente da manifestação do Espírito, né, sobre cada um deles. Cara, o negócio foi forte. Não veja, ele diz assim, ó, cada um os ouvia Sim. falar na sua língua. A recepção. Então a recepção é que era. Então vejam, porque às vezes as pessoas falam, mas puxa, como é que ele foi falar? Falou em persa, falou em árabe. Sim. Não, ele falou em línguas espirituais. Mas era um sinal espiritual para todas as nações. E eles começaram a ouvir cada um no seu idioma. É interessante porque já é um sinal daquilo que foi falado em Atos 1:8, né, da expansão do Evangelho, mas também o que é falado depois em Apocalipse de João, né, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então a gente vê já as línguas, né, os idiomas confessando quem é o Senhor, não é? Interessante, muito forte. E o resultado dessa manifestação do Espírito Santo, ao longo do capítulo 2 de Atos, mostra o quê? Pedro, com ousadia, pregando o Evangelho e um grande mover de salvação e de transformação acontecendo naquela comunidade. Vamos ler. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 2, versículos 40 a 44. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O resultado da manifestação do Espírito Santo é a transformação de muitas vidas e o fortalecimento da igreja, porque foi automático. Né? As pessoas questionavam, mas eu estou ouvindo, o que é isso? Estou ficando todo mundo bêbado, embriagado? Porque é claro, aí nós vemos aquilo que fala, né? As coisas do Espírito, elas não têm comunhão com a da carne. Então, quem estava na carne não entendia que aquilo era algo espiritual, mas entendia que estávamos tão bêbados, embriagados, o que eles estão falando? E aí Pedro interfere, fala daquilo que é a verdade do Evangelho, e aí nós vemos a grande transformação da igreja, que passou de um patamar de 120 pessoas, de repente para 3.120. Imediatamente, né? Imediatamente. Então, e o interessante também nisso, Dani, é que a ousadia que Pedro teve, né? Porque Pedro, ele passou por aquela fase, né? Afastado do Senhor, se abateu com algumas perseguições, tudo. Mas agora, quando ele ouve falar, poxa, estão embriagados, ele com a ousadia do Espírito Santo, um apóstolo, cheio do Espírito Santo, sopro na vida dele, aí ele se ergue e ele faz aqui essa pregação, ela é até hoje reconhecida como a mais perfeita e equilibrada pregação que há na Bíblia. É o chamado querigma. Então, uma pregação assim estupenda. Por quê? Era a inspiração do Espírito de Deus, Espírito Santo. É um galileu analfabeto, né? Pescador falido, e que estava cheio do Espírito Santo, se tornou um pescador de homens. E dando nó hoje nos teólogos, né? Porque tem um monte de teologice por aí, né? E dando nó nesses teólogos. É verdade. Vamos ver agora em Coríntios, que aí há uma enumeração dos dons carismáticos por parte do apóstolo Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios 12, versículos 1 a 12 e 28. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, desejáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos falo compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anatema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ó
Embora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito. A palavra do conhecimento a outro no mesmo Espírito. A fé e a outro no mesmo Espírito. Dons de curar a outro. Operações de milagres a outro. Profecia a outro. Discernimento de espíritos a um. Variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, nessa narrativa do apóstolo Paulo, fala de 12 dons carismáticos, alguns tratam 9, mas nós vamos estudar 11, até porque o dom de profecia nós já falamos bastante ontem também numa figura de um dom ministerial, mas que também é um dom carismático, né? Então, ele tem essas duas, ela faz parte, não é algo separado, mas tem as duas características. E inclusive os dois, né? Então, tanto o ministério apostólico quanto o ministério profético, ele é um ministério apostólico mesmo, né? Sim. Na essência, para serviço, para ministrar, e também dom carismático do Espírito Santo. Então, é um conteúdo, vamos dizer, para ambos, muito potencializado. Vamos começar com o dom da palavra de sabedoria. Vamos definir. Dom de sabedoria é entendimento específico de Deus, a fim de encontrar a melhor maneira de resolver problemas e demonstrar poder pela palavra. Dom de sabedoria é a prudência sobrenatural. Então, Bispo G, como aparece em grego? É a palavra Sofia. E a palavra Sofia, sabedoria, né? Então, sofismas, né? Razão humana. Mas essa é uma sabedoria espiritual. Então, é uma capacidade, inclusive, de resolver problemas, tomar decisões, e ela vem de uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Não é alguma coisa que a pessoa, poxa, o cara é inteligente. Não, é mais do que inteligente. Além, obviamente, ele ter aquilo que é a sua capacidade, a capacitação do Espírito, ela vai muito além e traz, obviamente, aquilo que até é espiritual, aquilo que não é, vamos dizer assim, o corriqueiro do dia a dia, aquilo que é a revelação também. Nós vemos no Antigo Testamento algumas manifestações de sabedoria sobrenatural. A Bíblia fala, por exemplo, de Daniel, fala de Salomão, né? Que ali, principalmente Salomão, é bem claro, né? Que Deus deu essa graça mesmo para ele, é uma virtude do Espírito, né? Porque ele pediu isso. E ainda o termo que Salomão usa é o termo discernimento, né? Para que eu possa cuidar do seu povo. Então, no Novo Testamento é algo muito maior. Então vamos dar o exemplo do diácono Estevão, não é? Tem uma passagem que fala sobre a ousadia da palavra de prudência. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 6, versículos 8 a 10. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dons que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Imagine só, homens de Alexandria, o grande polo cultural e intelectual do Império Romano, não resistiam à sabedoria de Estevão, que era um diácono. Diácono. Um diácono recebeu uma unção e a unção fez a diferença. Então a sabedoria que havia nele era descomunal, né? Vamos dizer assim, porque ela vinha do Espírito Santo de Deus para a sua vida, né? Então é interessante que quando se manifesta esse dom, vejam que tanto no Antigo Testamento fala muito, capacidade de decifrar enigmas. Então é uma capacidade de inteligência para resolução, para soluções, que é muito importante. E nós vemos Estevão, diácono, aí capacitado, né? Vamos falar de um dom um pouco parecido, mas diferente, tá? Um pouquinho só parecido, que é a palavra de conhecimento.
O dom da palavra de conhecimento é falar por revelações divinas, os fatos específicos de uma situação passada. Então já é um dom diferente, que é um dom muito direto, né? É algo, uma revelação que é específica para aquele momento. Então é algo que Deus fala diretamente. É uma sabedoria que se alia à inteligência do homem, mas é algo que Deus, na hora, ele aponta, na hora, ele demonstra. Então esse é o dom de conhecimento. Como aparece isso? É o gnosis, é o conhecimento mesmo, de ter fatos, mas não é um conhecimento também natural, é algo que se manifesta espiritualmente, além daquilo que é uma capacitação. E esse dom de conhecimento também, ele é tido como uma revelação, como você colocou. Então, às vezes, há uma pessoa enferma, ou há um tipo de doença, e aí esse dom se manifesta como uma revelação, mas por quê? Porque tem alguém que tem outro dom para poder trazer a cura. Vamos ver a passagem que exemplifica muito bem esse assunto, que é a passagem do apóstolo Pedro com Ananias e Safira. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 5, versículos 1 a 3. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Você vê aí a palavra de conhecimento pela boca do apóstolo Pedro falando, olha, vocês estão pensando que estão enganando quem? Não é? Claramente você vê no texto que eles combinaram, eles concordaram em reter aquele preço, e na hora o Espírito Santo revelou ao apóstolo Pedro e falou, olha, vocês estão mentindo para o Espírito Santo, e isso foi me revelado. Então é a revelação na hora, né, Bispo G? É aquela coisa que assim o Espírito Santo fala, é isso que está acontecendo. Conhecer o que está acontecendo no mundo espiritual. Vamos ver agora a definição de milagre, dom de milagre. Dom de milagres é a realização de um sinal sobrenatural através do poder de Deus. Então já está aí na definição que é o poder, né? A manifestação do Espírito Santo com força, com poder. Vamos ler aí a passagem de Atos 3, que é exatamente isso que acontece no caminho de Pedro e João. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 3, versículos 6 e 7. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, nós temos um exemplo da realização de um milagre poderoso desse coxo, através de uma palavra, de um envio direto do apóstolo, que tinha esse dom de realizar um milagre, de manifestar o poder de Deus através da palavra. E essa palavra milagre é a palavra dinamis, ou dunamis, né? Dunamis, como alguns falam. E ela é uma palavra assim de poder, de dinâmica explosiva, né? Então, quando os apóstolos receberam de Jesus, recebereis poder para seres minhas testemunhas, essa palavra. Esse poder é um poder dinâmico, quer dizer, é um portento, é alguma coisa que sai fora daquilo que é o normal, é uma maravilha. Então esse que é realmente um milagre, que é o dom da maravilha que se manifesta na vida dos apóstolos principalmente. E um dom que seria a reação ao dom do milagre é o dom da fé. Dom da fé é receber de Deus poder sobrenatural para crer nele e para manifestar sinais e milagres. Já o dom daquele que tem fé de viver o milagre, de viver a palavra que foi liberada. Vamos ver aí o exemplo do próprio coxo, que estava ali na porta e recebeu o envio do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 3, versículo 16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então você vê aí o dom da fé manifestado na vida desse coxo, e a palavra é bem clara, né? Quando Pedro responde, fala, a fé que veio por meio de Jesus que deu saúde a esse homem. Podemos falar também de mais o dom, que é o dom da cura.
dom da cura é a restauração da saúde pela imposição de mãos sobre o enfermo e manifestação consequente do Espírito Santo. Quem tem o dom de cura é instrumento do poder de Deus para libertar doentes. Então aí é um milagre de uma forma mais específica, que é a manifestação da cura. Vamos ler aí Atos capítulo 4. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 4, versículo 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Essa é a passagem aí do apóstolo Pedro se defendendo, falando aquilo que aconteceu, né? Testemunhando o milagre que aconteceu, a manifestação da cura pela imposição de mãos. Isso é reforçado lá em Timóteo. Paulo fala a Timóteo: quando alguém estiver enfermo, reúna os presbíteros com óleo da unção, imponham as mãos e o enfermo será curado. Mais um dom, o dom de discernimento. O discernimento é ter um espírito sensível, que distingue a verdade e o erro, identificando a fonte espiritual que está por trás de algo ou de alguém. Então é discernimento dos espíritos, né? Aquilo que está por trás de uma situação. Então alguém que tem uma capacidade sobrenatural para enxergar espiritualmente o que está acontecendo. E é interessante essa palavra no grego, né? Ela, assim, tem duas palavras muito próximas, ambas representam a mesma coisa. É diacrisis e diagnosis. Então é engraçado, né, o diagnóstico. Porque o que é um diagnóstico, né? O médico fala, fala 33, tal. Aí ele depois faz toda uma avaliação e ele discerne, você pelo jeito está com isso, vamos fazer uns exames para comprovar. Então ele traça um diagnóstico. Então esse dom espiritual é de você fazer isso, você traçar um diagnóstico do que está por trás, e obviamente com a visão espiritual. E esse outro termo que você falou é tipo discriminação, né? Aquele que vai falando o que está acontecendo. Vai tirando. O diacrisis, ele vai eliminando as coisas que podem não ser. E o diagnósis, que são os dois usados, né? É aquilo que você vai levantando e vendo. Aquilo que é ou que pode ser ou não, né? Então, é traçar o diagnóstico, né? É uma avaliação espiritual da situação. Vamos ver aí em Atos 16, Paulo exercendo esse dom. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 16, versículos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos caiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então nós vemos aí o discernimento de Paulo, de uma pessoa que aparentemente estava bajulando, né? Falando, olha aí, cheio do Espírito de Deus e não sei o que lá, mas na verdade era um grande espírito de confusão. Não é? O objetivo era trazer confusão, até provocar, não é? E também um outro lado, porque o apóstolo Paulo, ele estava fundamentando as igrejas. Então ele passou por lá e ia fundamentar uma igreja. Essa adivinha, obviamente, ela dava lucro para alguém, né? Isso ficou depois subentendido. O que iria acontecer? Ela ia usar dessa proximidade que ela buscou ter para depois usar isso. E o apóstolo Paulo, com discernimento, ele vai e repreende ela, amarra o demônio que está nela, porque no futuro ela ia explorar isso. Eu sou amiga do apóstolo Paulo, vem cá, tem uma reunião aqui e tal. Que a gente sabe que isso acontece muito, né? É verdade. Vamos ver agora a definição do dom de línguas, línguas espirituais. Dom de línguas é falar uma língua sobrenatural, a língua dos anjos, para a edificação do próprio Espírito. É um sinal da manifestação do Espírito Santo. Também existe a condição de falar um idioma não aprendido previamente por instrução formal. Mas não deixa de ser língua espiritual. E a palavra glossa que você estava falando é essa palavra, né, de língua. De língua. Então, o poliglota, muitas línguas. Então, glota, línguas, né? Então, esse que é o dom da manifestação. Uns chamam de glossolalia, né? Meio estranho isso, mas é nada mais do que o dom de línguas. Vamos ver uma passagem, já que nós vimos Atos 2, que
é claro, a primeira manifestação do Espírito Santo, mas vamos ver uma manifestação nos gentios, Atos capítulo 10. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 10, versículos 45 a 46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. O apóstolo Pedro derramou o Espírito Santo sobre os gentios ali na casa de Cornélio, e eles passaram a falar em línguas estranhas. Agora, um dom que vem atrelado ao dom de línguas é o dom de interpretação das línguas. O dom de interpretação de línguas revela o significado de uma mensagem dada pelo dom de línguas para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja. Então, extremamente objetivo esse dom, um dom que vem discernir o que foi falado publicamente em línguas para a edificação do corpo, algo que Deus quer revelar através da palavra espiritual. E esse termo é um termo engraçado, que é um termo de interpretação, né? Um termo de entendimento, né? Para interpretar mesmo como se fosse uma pessoa que estivesse interpretando outra que está falando. É uma língua que, assim, é uma interpretação que ela, assim, se faz necessária, se faria necessária, quando é para dar um sinal evidente para uma outra pessoa. Porque algumas pessoas muitas vezes falam, mas para que falar se não tem quem interpreta? Mas a Bíblia fala também que aquele que fala em línguas, ele o quê? Edifica a si próprio, porque ele fala em mistérios com Deus. Então, o falar em línguas não é porque tem que ter alguém para interpretar. Ele é um dom espiritual também de comunhão com o Espírito de Deus. Vamos ver isso na carta aos Coríntios. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios 14, versículos 13 e 14. Pelo que o que fala em outra língua deve orar. A palavra liturgia, do grego. Liturgia? Que é uma forma que você faz de culto. É a maneira que você administra um culto e ela faz parte, o acompanhamento, o socorro, ela faz parte dessa liturgia. Porque o que ocorre? Às vezes as pessoas se envolvem tanto com, entre aspas, o que é o espiritual, e se esquecem daquilo que é o socorro, o ajudar ao próximo, porque assim, às vezes a atividade da igreja ela fica muito voltada a amar a Deus sobre todas as coisas, mas ela esquece do amar o teu próximo como a ti mesmo. Então a liturgia é a palavra que é escolhida como dom de socorro. Impressionante, né? Maravilha, isso também faz parte da graça do Espírito Santo, né? O cuidado com o próximo. E vamos ver aí o dom da intercessão. O dom de intercessão é se colocar na brecha pelos outros, de forma prática, interferir em oração a favor da igreja e dos necessitados. Então, o dom de interferência no mundo espiritual em favor de alguém, não é? Vamos ver aí em Filipenses 4,19, Paulo fala sobre isso também. Vamos lá, Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Muito bem, então eles intercediam, eles clamavam pelo ministério do apóstolo, e o apóstolo os abençoou. O apóstolo exerceu aí uma intercessão, né? Falou que vocês sejam supridos por aquilo que vocês têm nos socorrido também. Então essa foi a aula dos dons carismáticos do Espírito Santo. Conseguimos fechar os 11 dons hoje. Que correria, parece o gol da Alemanha, gol, tá igual, dom. A gente chegou lá. Então fechamos assim o nosso estudo sobre as 3 linhas de dons espirituais, e nós vamos continuar falando da graça do Espírito Santo de Deus. Vamos agora à revisão da aula de hoje. Nesta aula estudamos os dons carismáticos da igreja. A primeira manifestação do Espírito Santo foi com o dom de línguas de fogo, demonstrando a unidade do Espírito através de diversas línguas em uma mesma igreja. Vimos que à medida que a igreja crescia, manifestaram-se os seguintes dons: dom de sabedoria, o entendimento específico de Deus; dom da palavra de conhecimento, a revelação divina; dom de milagres, realização de sinais sobrenaturais; dom da fé, o recebimento do milagre; dom da cura, a restauração da saúde pela imposição de mãos; dom de discernimento, a identificação da fonte espiritual;
Dom de línguas, a edificação do espírito pelas línguas espirituais. Dom de interpretação de línguas, a revelação para a edificação da igreja. Dom de governo, a operação do dom de administração. Dom de socorro, o alívio das necessidades da igreja. Dom de intercessão, a interferência espiritual através da oração. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.